Fala pessoal, bom dia. Super obrigado aí pela participação de vocês. Eu estou aqui com o Marcelo Quaresma, VP comercial aqui da CRM Bônus. Eu sou o Gustavo Gadotti, vice-presidente de Growth aqui. E esse vai ser um webinar super especial. A gente tem dois grandes convidados que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais da NRF 2026. Acho que seria interessante, Gui, você primeiro dar um pouco de contexto da Aramis para a gente, onde vocês estão hoje, quantas lojas, né? A expansão que vocês tiveram nos últimos 5 anos, para dar contexto para o pessoal aqui. E o Quaresma também pode dar um contexto de terra em bônus rápido aqui para o pessoal que muitas vezes não conhece o que a gente tem feito nos últimos 2 anos, também entender, e logo mais a Gabi entra e a gente começa a conversa, pode ser? Fechado, Gus, Quaresma, aí, obrigado aqui pelo convite, a parceria de sempre, né? Muito legal estar aqui, acho que o intuito é um bate-papo mesmo aqui, da gente trocar e gerar insights aqui para a nossa comunidade. Falando de Aramis, né, Aramis Inc., a gente é uma marca que virou um grupo que já tem 30 anos, né? A gente completou 30 anos no ano passado, então esse daqui é o nosso 31º ano de vida. O grupo surgiu com Aramis, né? E é pós-pandemia, a gente fez um 360 de posicionamento, tanto de marca, de loja, de produto, trazendo a marca mais de uma alfaiataria tradicional para uma marca casual, então uma marca hoje que acompanha o lifestyle do homem no seu dia a dia. E esse reposicionamento deu um boost muito no negócio. Assim, a gente sai de uma empresa que faturava seus 150, 200 milhões, para esse ano aqui a nossa meta é fechar com 1 bi de faturamento. Então, a gente vai chegar no nosso primeiro 1 bi de faturamento. Esse ano também a gente deve terminar com 155 lojas, entre próprias, seja no modelo de full price e de outlet, e franquias. Só esse ano a gente deve abrir 25 lojas, tá? Então tem uma expansão pesada para esse ano. E a gente também lança outros negócios, né? A gente lançou a Urban, que é uma marca que vem muito da tecnologia do esporte para o dia a dia também, uma marca sofisticada, tecnológica, e essa marca hoje a gente vai abrir 10 lojas esse ano. A gente também reforça a BU de calçados e lança a Next, que é o nosso infantil. Então é muita coisa nova nesse ecossistema. Caramba, é um ecossistema grande, muita coisa, hein? Muita coisa legal que no final a nossa visão é ser o destino número um do lifestyle do homem, né? Então, como a gente fala que tem Aramis, a gente vai ter outras marcas e negócios para que a gente consiga fechar esse lifestyle do homem com muita tecnologia, marcas bacanas e sempre com a completude de canais. Então a gente fala, tem franquia própria, multimarca, um e-commerce forte. Então a gente acredita muito também que o modelo ele passa por essa integração de canais e com muita tecnologia. Boa. Super legal ter esse contexto e ver a força e a expansão que vocês estão tendo aí, principalmente no varejo físico, né? Abrir 25 lojas, né? É um crescimento bem grande para quem tem aí cento e pouquinhas lojas, né? Então é um crescimento bastante forte. Gabi, super obrigado que você conseguiu entrar, que deu tudo certo. O Zoom é sempre um desafio, né? É uma É plataforma que a gente verdade. não usa tão convencionalmente, né? Mas é uma plataforma muito boa para a gente fazer aqui o web, né? Então, Gabi, se puder dar um contexto também do Grupo Malve, né, rapidamente, para a gente situar todo mundo aqui, a gente está com quase 200 pessoas, né, então a conversa é ampla, bastante, com bastante gente, e depois a gente já entra e aprofunda um pouco desses tópicos principais aqui de NRF. Tá ótimo. Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, depois dessa corrida aí na NRF, né? Eu estou no Grupo Malve há praticamente 5 anos, entrei como conselheira e agora há 2 anos e meio sou CEO. O Grupo Malve, por essência, é uma empresa de 57 anos que começou sua essência como uma indústria têxtil e o que a gente vem vivenciando aí nos últimos tempos é uma indústria têxtil que está tentando reinventar a sua jornada para estar mais próxima do cliente, né? Então, nós temos 4 marcas internamente, temos uma indústria que produz 40 milhões de peças por ano, né? Estamos presentes aí em 76% dos municípios brasileiros com o nosso canal prioritário multimarca, em mais de 22 mil pontos de venda. Nós temos 26 franquias de Malve Kids
e temos um formato de negócio que a gente chama de fidelizado, que é como se fosse um licenciado, uma loja 100% Malve operada em mais de 200 municípios brasileiros, né? Então, é uma empresa que a gente diz que nós somos do fio ao consumidor, né? Mas essa jornada do varejar, de estar mais perto do cliente, de entender a ponta, ela é uma jornada bem mais recente, com esse foco e prioridade, né? Então, para mim foi muito bacana estar na NRF para poder realmente me aproximar um pouco mais desses movimentos, né, de varejo e ver como é que a gente conecta aí tudo que a gente viu de tendências e essência por lá para essa nossa jornada de evolução aqui dentro do Grupo Malve. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Boa. obrigada por estar aqui com pessoas aí que estão numa jornada, às vezes, um pouco mais adiantadas aí no varejar do que nós, mas aí a gente está sempre aprendendo e trocando, né? Imagina, eu acho que a humildade é super importante, né, Gabi? No final do dia, pô, vocês estão uma indústria gigantesca, uma marca super reconhecida. Eu tenho certeza que você, né, já passou também na sua trajetória por grandes marcas, então acho que a troca aqui é muito de alto nível e você realmente vai trazer muita coisa aqui pra gente. Quaresma, dá um contexto rápido para quem não conhece a RM Bônus também. Eu acho que vale a gente nivelar um pouquinho do que a gente fez nos últimos 2 anos, falando um pouquinho aí de aquisição, e aí a gente já parte aqui para os insumos e tópicos da NRF. Boa. Bom dia, pessoal. Marcelo Quaresma, VP aqui da CRM Bônus. Eu vou ser muito rápido, porque eu sei que o pessoal está ansioso para a gente fazer um download aí dessa NRF, e realmente tem bastante conteúdo interessante. A CRM é uma empresa de tecnologia que ajuda grandes marcas a aumentar sua conversão, recompra, fidelização e aquisição de clientes, conectando dados, canais e benefícios em uma única jornada. A gente entrega tecnologia, mas a gente entrega consultoria para jogar junto com os nossos parceiros. No final, a gente identifica o consumidor, a gente sabe o momento certo de comunicar com esse consumidor, a gente sabe que tipo de benefício faz sentido para esse consumidor, às vezes cashback, crédito, outras coisas, e aí a gente consegue transformar toda essa interação em venda real, tanto no digital quanto no físico. Acho que esse é um resuminho bem rápido para a gente poder ir pro conteúdo. Boa. Então vamos lá. Acho que deu para entender um pouquinho do contexto de cada uma dessas empresas, né? E a gente trazer aqui, então, para todo mundo que está participando desse download, um pouco dessas nossas impressões, né? Eu queria, antes de já entrar no aprofundado, também entender um pouco de vocês, né? Quais foram esses maiores highlights, né? Para mim, foi muito esse contraponto, né? De, por um lado, a gente está indo para uma IA, para os agentes, né? Para essa coisa que ela é muito automatizada, né? Por um lado, muito tecnológica, e por outro lado, o varejo físico no contraponto, no humano, no vendedor, na curadoria, na experiência, né? Gabi e Gui, aí, se vocês quiserem também dar um resumo, né? Quais foram os principais insights aqui, o principal aprendizado que vocês tiveram, e aí depois a gente aprofunda mais nesses tópicos que eu trouxe aqui para vocês. Tá bem, posso começar, Gui? Vai lá, Gabi. Claro. Tá. Bom, para mim já começa pelo tema da NRF, né, que é o The Next Now. Então, essa conexão de linha do tempo para mim é super importante, né? Porque a gente fala se o futuro é agora, significa que a gente preste mais atenção no que a gente está fazendo hoje, com um olhar lá na frente, mas que a gente tenha velocidade para fazer. Então, aquela máxima que a gente diz que o feito é melhor que perfeito, no varejo, né? A gente ouve muito isso. Ela se torna cada vez mais verdadeira, né? Então, é olhar para o presente, olhar para o que está. A gente tem um termo que diz que é o Zeitgeist, né? O espírito do tempo. A gente olhar para os valores, para esse espírito do tempo, o que estão sendo as necessidades hoje, e a gente evoluir com coisas que conectem com esse espírito do tempo. Então, para mim, foi muito legal ver marcas que têm a nossa idade, que têm muito legado, como a North Face, a Vans, apareceu a Abercrombie com o baita desafio que ela tá, né, de reposicionamento, marcas que têm um legado, conectando a essência do legado com valores da atualidade, fazendo movimentos usando tecnologia, inteligência artificial e a cultura e o humano juntos para poder rodar e se aproximar do cliente com valor para o cliente, né? Então, para mim, isso foi muito legal, porque conectou exatamente isso que o Gus falou, que foi a ideia de que a inteligência artificial e a economia e a tecnologia estão ali para acelerar os negócios,
mas que elas têm que ser pensadas de forma estratégica, né? Não é para a gente sair dentro da empresa fazendo um monte de iniciativa e não conectando com uma jornada, com uma estratégia, né? Então, foi muito legal para o nosso momento, né? Que a gente está vivendo aqui de rebranding, de conexão, de essência, uma empresa também que tem um legado e muitos anos de história, e poder estar conectando isso também com o produto. Eu adorei também que muitas marcas falaram de escolher ícones, escolher produtos, reduzir o sortimento, focar esse sortimento no storytelling que ele pode trazer para a marca e para a conexão com o cliente. Então, para nós, assim, essa história de tecnologia e IA conectada com o humano, humano importante, humano não só cliente, humano interno, humano cultura, porque o primeiro embaixador da marca é a própria pessoa que está dentro da empresa, né? Então, assim, foi muito legal poder ver esse resumo todo do físico também voltando com força pelo relacional e não só o transacional. Então, assim, acho que fechou muito com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? E principalmente aqui na Malve também. E para ti, Gui, me conta. Ah, eu vou muito nessa linha também, Gabi, mas acho que tem um ponto muito legal de NRF, né? Eu já fui algumas vezes, eu fui dois, e esse agora eu fui seguido, né? Foi ano passado e esse. Mas eu falo que sempre NRF nunca é só sobre conteúdo, né? Eu acho que NRF, além de conteúdo que você consome horrores ali, tem muito uma coisa de relacionamento, networking, né? Que você acaba conhecendo muita gente bacana e as trocas fora da plenária também elas são muito ricas, então isso foi muito legal. E a gente, como varejista, para mim, sempre Nova York é uma fonte de inspiração para você visitar a loja, para você beber da fonte, ver o que tem de flagship surgindo, ver de experiência, baixar um aplicativo e testar na loja. Então, eu acho que para mim, o conteúdo, eu vou falar um pouco o que eu trago assim de reflexão, mas o 360 foi muito legal. Fazer as visitas também e ver experiências na loja física acontecendo e marcas tradicionais, marcas centenárias também é muito legal. Mas o que eu trago de insights da NRF para mim, pelo menos, é que já é realidade, né? Porque o ano passado, quando eu fui, ainda era muito espuma, era muito se falando, muito explorando a IA, mas nesse ano a gente já viu bastante cases concretos assim de que, putz, a IA já está acontecendo, né? E aí, para mim, o acontecendo, que é um pouco do tema que você trouxe do agora, ela não é só para eficiência, mas ela também é para experiência. Então, eu volto com a reflexão aqui internamente que a gente vem discutindo, é como pesar, equilibrar as duas agendas, né? Tem uma agenda sim, de eficiência, de produtividade, de acelerar os processos, eliminar os atritos, e foi falado muito na NRF que às vezes a inteligência artificial ela é para dentro e não para fora, né? O cliente não precisa saber que você está usando. O importante é que você ganhe produtividade e tire atrito dessa jornada mais fluida. E no caso de experiência, o case da Ralph Lauren também eu achei muito legal como marca, e ela está no all-time high de valor na bolsa, então você vê uma marca que se reposicionou, que tem história, que tem legado, com aplicativo novo, usando inteligência artificial, as lojas impecáveis e no all-time high na bolsa, assim. Então você fala, cara, é o 360 muito bem feito. Também me chamou a atenção o novo comércio agêntico, né, que eu acho que a gente vai viver agora. Igual a gente viveu a busca no Google agora a gente vai viver um novo mercado que vai ser essa parte do comércio agêntico que vai ser gigantesco. E o lado humano, acho que também isso mostrar o quanto o fator humano continua sendo importante, desde contratar, treinar, engajar as pessoas, o papel da liderança nesse processo de adoção da inteligência artificial. E o último, para fechar, para mim, o conceito de loja também, que a loja tem uma expressão que falaram que eu gostei, que a loja ela passa a ser palco, né? Ela não é um canal de venda, ela é um palco de momentos, de conexão. Então não é cada vez menos transacional, mas como conecta, né? Como você gera esse senso de pertencimento e conexão com a marca. Então a loja é o que você trouxe, muito, muito forte nesse novo contexto, que é um contraponto, né? A IA vem, mas a loja está muito forte, cada vez mais forte, para gerar conexão. Exato, acho que é bem por aí, né? Acho que esse aprendizado que a gente tem também em ir pro campo, né? Assim, ir nas lojas, pegar o pulso, né, do tempo real, porque tem um pouco da NRF futurologia, né? Assim, teve edições que eu já fui, eu vou desde 2018 e teve edições que a gente ficou falando de metaverso, né? Que era uma coisa, cara, uma grande loucura.
que basicamente era uma futurologia, né, tentando falar do futuro, como vai ser, e aí você tinha que botar uma loja no metaverso para algo de uma edição realmente muito mais concreta, né? Quaresma, na tua visão aí, o que foi o grande aprendizado, o insight que mais brilhou para você na NRF? Poxa, é difícil trazer alguma coisa nova aqui. Eu acho que quando a gente olha a jornada, isso chamou bastante atenção. É, Desde como a gente mudou a nossa decisão de compra e como a vitrine não é mais o suficiente, mas como a decisão de compra vai começar a acontecer nas redes sociais, vai começar a acontecer através dos agentes, vai começar a acontecer na conversa com a inteligência artificial, que você utiliza ali no seu dia a dia. E o como a loja física volta a ser protagonista nessa jornada, não só por levar uma experiência diferenciada agora de compra, mas também por se tornar um hub de mídia e um hub de logística, né? Então, como você transformar a sua loja também num centro de distribuição para você ganhar eficiência financeira e, ao mesmo tempo, um hub de mídia nos dois sentidos, né? Então, tanto você ter uma loja que dá uma experiência mais instagramável, porque as pessoas vão estar ali e dentro da loja postando sua marca e postando a experiência, mas ao mesmo tempo como sua loja pode virar uma vitrine para anúncios. E Muito. também para você vir ali nos estandes muito investimento em vitrines digitais, que a gente ainda vê pouco aqui, né? Então, coisas como você tirar um sapato da vitrine e atrás aparecer um vídeo que é a propaganda daquele sapato, e quando você devolve e tira outro, aparece uma propaganda do outro sapato. Então, eu acho que todo esse caminho da jornada foi muito interessante. E lá no final da jornada, já que eu escolhi o tema jornada aqui, também muita novidade. A gente já vê pagamento por palma da mão, a gente já vê pagamento que está convertendo criptomoeda, e aí a gente já fica nessa expectativa de que devem ser coisas que, como a Gabi falou, o futuro é o agora, deve ser coisas que já estão aqui também na nossa realidade do Brasil. Então, eu acho que toda essa jornada me impressionou muito, e só para não me estender demais, uma coisa que eu achei interessante é como a IA, que eu tinha uma expectativa de ser protagonista na NRF, ela não foi. Ela entrou com uma obrigatoriedade tão grande de fazer parte de toda a jornada do varejo, que foi muito mais um como utilizar a IA em cada uma dessas novidades, com um pouco de olhar humano e muito menos do que a gente viu no passado, de a gente tentando entender o que a IA ia impactar ou como usar, já virou uma obrigação, né? Muitos CEOs já colocando como obrigação de, puta, todo documento que você faz, tudo que você, aonde você usou a IA. Então, eu também achei esse ponto muito interessante. Ótimo. E eu acho aqui, né, tem um ponto muito bom que você trouxe aqui desse tema de retail media. E ontem mesmo, quando eu estava, voltei ontem, antes de ontem para São Paulo, né, e eu fui visitar a loja do Magalu aqui no Conjunto Nacional, em São Paulo, aqui na Paulista, que é uma grande aula, desse tópico. É uma loja que custou 10 vezes mais para fazer do que uma loja tradicional do Magalu, que tem 160 anunciantes, né? E que ela vai se pagar com venda mais retail media em 18 meses, né? Então aqui mostra também um pouco dessas novas linhas de receita do varejo, né? Claro que o caso do Magalu é mais fácil do que o Marami subir um monte de LED e botar anúncio, né, no contexto da loja da Malva, da Magalu, enfim. Mas eu acho que aqui o grande ponto é pensar que novas linhas de receitas estão surgindo também, né? O retail media ele vem muito de uma forma muito forte para apoiar os negócios, né? E esse último tópico também relacionado à interatividade, né? Eu acho que eu nunca vi tanta tela de LED, tanta ativação em loja do que nesse ano. Assim, as lojas novas, né? Elas estão realmente quase como um palco, como o Gui falou, assim, né? Onde, cara, eu entrei numa loja na Quinta Avenida da Arc'teryx, que é uma marca que eu adoro, eu vou até postar depois lá no Instagram. Cara, uma loja que eles
botaram tanto LED que parece que você está dentro de um penhasco É. com neve, assim, sabe? Eles fizeram realmente um VM, que era um negócio tão difícil de a gente fazer no varejo, né? Né, o VM que a gente tinha que gastar milhões para adaptar a loja de uma coleção para outra, né? Aí não conseguia mexer. Hoje a gente tem essa oportunidade com a tecnologia, né? E diminuindo os custos desses LEDs também para a gente conseguir elevar muito mais essa conversa que a gente pode ter em loja. E aí eu queria entrar e aprofundar então nesse tópico dos agentes de e-commerce. Esse, para mim, é um grande ponto que a gente precisa e todo varejista precisa entender os impactos dele para o negócio. Eu vou dar aqui a minha visão e dando um resumo do que seriam esses agentes, né? Basicamente, a gente até hoje comprava muito pelo Google, né, nos e-commerces, como a gente foi ensinado, que é palavra-chave, né? Comprar bermuda, verão, linho, né? A gente normalmente ainda busca assim, né? A gente não busca de forma contextual, né? E a gente passa nos últimos 2 anos, né, com o aumento do chat GPT, Gemini, né? A gente passa então a não mais buscar dessa forma, né? Se vocês perceberem, o movimento nosso já mudou na forma de buscar. Eu já busco, né? Tô indo para Punta del Este, vai fazer 30 graus, monta a minha mala, né? E aí vem a mala pronta, né? E aí eu vejo, cara, tá faltando, sei lá, né? Uma camisa de linho. Cara, onde eu posso comprar uma camisa de linho que vai me entregar em 2 dias até R$ 600? Então, o agente de e-commerce, ele deixa de ser um assistente, a gente tem ainda o GPT como um assistente que ele vai te ajudando ali, né, te dar as dicas, e ele adiciona uma camada a mais, que é uma camada onde ele vai fazer a busca por você para atender uma demanda que você trouxe ou até antever uma demanda sua, e ele tem as suas informações cadastrais para conseguir fechar a venda, né? Ou seja, ao invés de eu ter que ter aquela fricção que a gente tem hoje, cara, se eu quero comprar no site da Aramis, mesmo sendo um site incrível, no final do dia eu vou ter que botar o meu cartão de crédito e botar o meu endereço, né? E esse é um tema relacionado à confiança, né? Muita gente não compra no digital ainda por não confiar. Cara, será que meu cartão vai ser clonado? E o que vai acontecer com as informações? Dado que eu já tenho uma fonte de segurança, que é o meu chat GPT, né? Ele tem no meu cartão de crédito as informações. Se eu demandar para ele, olha, estou indo para essa viagem, preciso das camisas de linho, quero que né, chegue em 2, 3 dias aqui na minha casa, né, e que eu possa parcelar em 6 vezes. Essa parte chata, né, de tomada de decisão que a gente tem no varejo, ela vai simplificar. É aquilo que um excelente vendedor em loja faz, né? Ele antecipa um pouco, né? Tem aquela vendedora, né, numa Malve, por exemplo, né, ou até na Aramis, que faz a malinha lá do cliente, manda na casa dele, entrega coisas que ele adoraria, mas ele nem sabia que ele precisava, né? Então, eu acho que o agente de e-commerce, resumindo bem o conceito, ele está relacionado a isso. A gente saindo desse mundo de search, de palavras-chave, onde é uma coisa muito, quase uma coisa muito transacional realmente, né, do e-commerce frio, né, onde a gente acaba às vezes comparando um monte de preço, um monte de coisa, e vai para um caminho mais realmente de um assistente empoderado que ele pode fazer, né, as compras e antecipar necessidades nossas, né? Então aqui eu quis dar uma onboardada em todo mundo para a gente estar na mesma página em relação a agentes de e-commerce. E aí, Gabi, eu acho que tem um desafio aqui, né? Se por um lado a gente vai ter esses agentes comprando pela gente, né? Como pensar no crescimento do varejo físico, como pensar no crescimento, né, da Malve num contexto agêntico, né? Onde esses agentes eles vão estar transitando, entrando nos nossos sites, mas talvez, né, eles não vão estar vendo, né, exatamente a campanha, tudo aquilo que a gente preparou, aquele site bonito, aquela coisa maravilhosa, né? Como uma marca tão grande, tão relevante como você está pensando no crescimento, dado o impacto que a gente está vendo que vai vir com esses agentes? Para nós, eu vou dar um passinho atrás aqui, porque uma empresa com um sortimento tão amplo e tantas marcas, o primeiro desafio nosso, ele tem a ver com o posicionamento e com a escolha dos ícones que representam essa marca, né? Então, assim, um primeiro exercício de posicionamento, que foi o que a gente viu lá na NRF, por exemplo, quando a gente viu a palestra da Abercrombie e da Hollister, que ela falou que tinha muita sobreposição de produto, acho que lá na Aramis vocês também devem viver isso, né? Então, assim, a gente escolher
quais são aqueles produtos ícones que representam a marca e fazer essa escolha definitiva. Então, para nós, isso já é um grande desafio nessa otimização de sortimento. E depois, eu acho que a gente poder aculturar todo o time que está por trás da criação e do desenvolvimento, de que quando eu vou cadastrar o item, eu não vou poder cadastrar só cinco campos. Blusa branca, de ribana, eu vou ter que cadastrar alguma coisa relacionada à ocasião de uso, eu vou ter que cadastrar algumas outras coisas ao redor desse produto para que eu permita que ele tenha uma storyline, um storytelling, que ele possa Exato. ser buscado por isso, né? Então, assim, Isso é essencial, Gabi. Eu acho que aqui, tirando complementando aqui, né? E até mais do que o próprio time fazer isso, eu acabei dentro da NRF sendo curador da parte da Expo, da FFX, sim, né? Que é eu uma das percebi. comitivas. E a gente, boa. E foi tanta gente que eu nem lembro quem Excelente. todo mundo. Boa. E a gente foi a primeira startup que a gente visitou. Ela foi exatamente para resolver esse problema, porque a gente tem um problema, né, no varejo, que é, cara, os nossos RPs, a forma como a gente cadastra ainda é camiseta branca P, né, ribana estampada, né? Enfim, então a gente tem ainda uma forma de cadastrar que não dá contexto, né? O grande insight que eu tive é todas os nossos né, RPs, e-commerce, o que a gente precisa para preparar para esse universo? É ter imagem, né? Se eu tenho a imagem do produto, a própria IA consegue montar o contexto. Se eu não tenho a imagem, eu perdi o jogo. Porque se eu não tenho imagem, assim, é praticamente impossível, né, um humano conseguir montar todo o detalhamento né, e atualizar aquilo, né? Então, eu acho que o grande insight que depois também, pessoal, eu vou compartilhar aqui alguma dessas startups que a gente viu, mais conteúdo para vocês e tal, mas eu acho que o grande input é ter imagem. Tipo, ter imagem é inegociável agora para o varejo, né? Ter imagem cadastrada junto com a SKU. Porque senão a gente não vai conseguir dar contexto, né? Só basicamente um agente de IA consegue pegar essa camisa e entender, cara, é uma camisa bacana, ela pode servir tanto para um jantar, para um almoço, para uma reunião, para um webinar, né? Cara, qual descrição que eu faço? Né? Então é um negócio complexo. Então, complementando um pouco esse teu ponto, acho que é uma grande preocupação que todo mundo, como varejo aqui, deveria ter é se eu estou fazendo imagem de todos os produtos e se isso está organizado no meu banco de dados. E depois disso, a IA trabalha muito em cima e vai organizar e vai botar contexto em tudo que a gente precisa, taguear do melhor jeito para a gente conseguir buscar, né, de qualquer forma. E na linha da Desculpa te imagem, cortar, Gabi. não, imagina, super sinérgico e complementar. E na linha da imagem, eu acho que também tem um exercício, né? Porque na forma como tu vai apresentar essa imagem, desde o Exato. etching, a luz, né? Então, essa imagem, ela também traduz um estilo, ela O traduz uma ocasião estilo, de uso, ela traduz... Então, assim, essa preocupação com desde o desenvolvimento do produto, que histórias esse produto pode contar, em que contexto eles pode estar, também excelente. ajuda num briefing também para a construção de imagem, para que essa imagem possa traduzir todo o potencial de uso que aquele produto tem e de conteúdo que aquele produto tem, né? E acho que a outra coisa também importante nessa questão do produto, da imagem, do conteúdo, é a gente entender que é pela primeira vez no mundo a gente tem 5 gerações convivendo, né, no mundo. E no nosso caso, que a gente tem um produto muito democrático, ele pode permear muitas ocasiões de uso, muitas gerações. Então, assim, também qual é o contexto que eu vou inserir esse produto para que ele se conecte com mais públicos, né? Então, assim, Uhum. eu acho que perpassa um pouco por aí, né? Total, e eu acho que o que você trouxe está muito relacionado a posicionamento também, né? Uhum. Porque o nosso maior desafio, e aí eu queria ouvir um pouco do Gui aqui, dado que a gente tem que ler essas imagens, né? Construir marca é um dos nossos maiores deveres, né? Construir esse storytelling, posicionamento, ainda mais a Aramis, né? Uma marca premium, né? Como garantir que essa comunicação ela aconteça sem perder clareza, sem perder essa proximidade com o cliente, para manter realmente aquilo que a Aramis acredita como produto, como posicionamento, né? Como que você está imaginando fazer isso acontecer?
Não, total. E assim, o primeiro ponto, só para voltar, que eu acho que é do nosso caso aqui, um tema que a gente vem discutindo bastante, é que agora a gente deixa de ser, vamos deixar de buscar para ser encontrado, né, de fato. Então, essa É, coisa do SEO que a gente fazia agora virando GEO, então, o que você falou, catálogo, imagem, mas como eu também vou enriquecer os LLMs, como eu vou conseguir aparecer. Então, acho que essa vai ser o novo modelo aqui que as empresas todas, varejistas, vão ter que se preparar, porque o motor mudou, né? O motor não é mais a busca. Então a gente vai ter que se organizar para que a gente consiga estar também bem ranqueado e aparecer. Porque o exemplo que você deu, vou viajar, preciso de uma camisa de linho, qual que é a marca que vai aparecer? Então exato. vai ter uma série também de avanços que cada marca vai ter que fazer sua lição de casa para ganhar contexto, relevância, notoriedade para que você apareça antes do seu concorrente, como hoje é na busca, mas Uhum. mudou. Então a gente também está colocando muita energia agora nisso, né? Que a gente vai começar a trabalhar esse ano já muito forte para a gente começar a criar também esse novo motor de aquisição ou de encontrar a Aramis. E no lado de marca, eu acho que um pouco do que a Gabi falou também, acho que é clareza no posicionamento, né? Você precisa saber quem você é primeiro, né? Qual que é o seu posicionamento e depois quem é o seu cliente target, para quem que você está vendendo, quem que é seu público. Entendendo isso, você vai desenhar jornadas. E essas jornadas ela parte desde aquisição, rentabilização, fidelização, e nessas jornadas com muito conteúdo e personalização. Uma coisa que a gente viu lá bastante também é sobre personalização, né? Que a personalização não é você personalizar lá uma oferta e achar que personalizou. Não, personalização de fato é quando o cliente sente. Isso me tocou também lá, a palavra sentir. A personalização ela só é de fato válida quando o cliente sente que você fala, caraca, isso foi para mim, que bacana, me senti especial. Então, acho que também, no nosso caso, que é marca premium, não existe construção de marca se eu não personalizar, se eu não tornar aquele Exato. cliente único, sabe? E isso, para mim, é em toda Uhum. etapa da jornada. Pode ser no pós-venda, seja no atendimento, seja na loja, e no momento de aquisição também. Então, como eu personalizo e com conteúdo certo, que eu acho que também com a inteligência artificial chegando, a gente vai ter que ter muito mais conteúdo para a gente conseguir chegar nessa personalização ideal, sabe, para cada momento, cliente e momento da jornada. Isso eu acho que é um dos grandes desafios, né? A gente organizar essas informações para no final conseguir aparecer, né? Eu acho que a gente acaba, eu não sei vocês, mas assim, se vocês compararem o que vocês usavam de Google, né, há 2 anos atrás, versus o que você usa de Google hoje, né? Assim, é praticamente eu só uso o ChatGPT, assim, eu acho que 95% do meu dia eu vou resolvendo as coisas ali, porque ele já me entendeu, ele já tem, ele já É sabe as isso. informações, o jeito que eu escrevo, então e é uma dificuldade, né? Imagina se você não como marca, né? Não aparecer como uma recomendação, né? Você não está preparado para isso. Então, acho que vale o pessoal também aprofundar nessa temática, nesse deal, né? Nessas 3 letrinhas que o Geek falou, que chama Generative Engine Optimization, né? Ou seja, ao invés de a gente buscar por palavras-chave, ela é uma otimização baseada nesse contextual. Então, isso está mudando muito, né? Isso vai mudar muito. E Quaresma, nesse novo reframe, né, desse canal de aquisição, né, o Google talvez balançando um pouquinho, os novos entrantes aí de LLM avançando, né? O que você vê como ganho, risco, como que você interpreta também esse tema de agentes? É, acho que o grande ganho tem muito a ver com o que foi falado aqui, que é das marcas pararem de tentar olhar categoria, catálogo e entender que o jogo agora é muito mais um jogo de contexto, conteúdo e emocional. Até para eu não repetir muito aqui do que foi dito, eu vou dar 2 exemplos que eu acho que são super interessantes, né? O Shark Ninja, como que ele faz isso? Como que ele apela para esse emocional? O Shark Ninja, para quem não conhece, eles têm uma linha de eletrodomésticos, eletroportáteis, só É que eles sempre incrível, né? tentam Essa linha fazer da um Shark, é super demais. produto. E é uma empresa que vale 18 bi de dólar. E aí o produto dele é tão uau que todo mundo que compra posta.
E é esse que é o viral, é esse que é o emocional. Então você posta até quando você está limpando sua casa, que não é o momento mais instagramável do mundo, mas porque o aspirador de pó, ele se limpa sozinho, é tão incrível que você posta. Então isso é um exemplo de como você apelar para esse emocional e como você começar a aparecer também nesse novo momento de decisão de compra. E um outro case muito legal, que quem levou, na verdade, foi o pessoal da Publicis, mas que tinha muito a ver com o Walmart, foi que neste momento onde a cápsula do café ganhou muita força, cara, surgiu um vídeo viral que uma pessoa com café solúvel fez um creme, transformou um cappuccino que estava tão maravilhoso que acabou com os estoques do Walmart de café solúvel nos Estados Unidos. Então, foi esse apelo do social ali que gerou a venda. E aí, acho que já que a gente está falando que esse é o grande ganho para quem souber jogar, eu acho que o risco está muito aí também. Você tem um risco de criar uma certa dependência dessas plataformas, mas eu acho que o grande risco é você não estar preparado desde o seu CX, que vai ter que saber responder o seu cliente nas redes sociais, e às vezes quem nem é seu cliente, mas está interagindo com alguma marca, até o seu time, que tem que conseguir medir que esse tipo de ação pode impactar a sua venda lá na frente. Então, eu acho que você tem esse ganho se souber jogar, mas o risco está em você não conseguir se livrar um pouco dessa dependência e também conseguir explorar essas plataformas, tanto para a sua projeção de vendas ali, mas quanto garantindo que o seu cliente está sendo bem assistido, mesmo que não seja no seu canal direto de contato, porque você está ali olhando qualquer tipo de experiência, dúvida e está interagindo com ele. Acho que isso é super importante. Excelente. Pessoal, eu sei que algumas pessoas estão mandando pergunta. Eu vou fazer o seguinte, para a gente não extrapolar tanto tempo. Quem tiver pergunta, pode fazer pergunta no chat e eu vou responder todas elas depois, no final. Que aí eu acho que não toma tanto tempo de todo mundo e a gente vai agora já para esse segundo bloco que endereça exatamente esse ponto que o Quaresma trouxe. Eu acho que prepara bem a gente para esse momento onde, né, a relevância do social commerce e das comunidades realmente começa a fazer muita diferença, né? A gente pensar nessa experiência, pensar na potência do varejo físico e na força de venda que a gente tem com os nossos times de venda é muito importante, né? Então, o vendedor, né, ele passa a ser aquele vendedor analógico que muitas vezes espera o cliente na loja, passa a ter um protagonismo e influenciar no social, né, em construir conversa, né, empoderar o cliente dele, né, para conversar e abrir conversa. A gente faz muito bem isso no Brasil com o WhatsApp, né? Mas ainda tímido, né, nas plataformas de TikTok, por exemplo. E a gente vê muitos cases de criação de comunidade. Acho que fica muito evidente para todo mundo aqui que, enfim, gosta de corrida, né? Acho que talvez a comunidade que mais cresceu. Né, ver São Paulo, você vai 7 da manhã no Ibirapuera, o negócio é absurdo, né? O quanto as pessoas estão buscando esse pertencimento, né? Então, desde né, marcas que aproveitam isso, então tem Live, por exemplo, que né, tem lá, começou né, o app que faz as corridas, e hoje um monte de marca fazendo, né? Fora do Brasil, né, a gente tem aulas, né, muito em conjunto. A gente tem um case que eu postei recentemente, chamado Meadow Lane, né, que para mim foi um destaque muito grande dessa minha visita de Nova York. Que o que ele fez, né? E aí dando mais esse sedimento para a gente conversar, né? A gente no varejo muitas vezes tenta montar uma campanha e depois gerar o desejo, né? A partir dessa campanha, né? Tudo muito pronto, muito planejado, muito orquestrado, né? E eu acho que o que está mudando, né, na minha visão, né, é que a narrativa a gente não controla mais ela, né? A narrativa ela vem mais do consumidor, né? E isso faz com que a gente tenha que saber jogar esse jogo, né? Então, depois eu posto também aqui o meu Instagram para vocês verem um pouco mais aprofundado esse caso do Meadow Lane, que ele é um mercado boutique em Nova York, né? É um mercado pequeno
que ele basicamente conseguiu milhões de visualizações, 8 milhões de visualizações, onde ele começou o negócio dele no TikTok, falando, gente, eu quero abrir, né, um mercado em Nova York e vem comigo que a gente vai fazer esse negócio junto acontecer. Então ele foi desde a escolha do ponto, a arquitetura, como ia ser, qual que é a sacola, qual que é o sortimento, né, o que que ia ter dentro dessa loja. Ao invés de ele guardar isso tudo, que é o que a gente faz, né, cara, vamos fazer uma nova flagship da Aramis. A gente não conta nada, né? A gente guarda tudo, faz tudo, pensa na perfeição e aí depois lança, chama os influenciadores, chama a Vogue, né? Faz aquele negócio que é o nosso arroz com feijão aí, né? Aqui tem essa disrupção, né? Onde a comunidade empurrou tanto que a hora que ele abriu, ele tá com fila há tipo 4 meses, né? Ele abriu, sei lá, acho que foi outubro, e ele tá, né, desde da abertura, tipo, sold out todos os dias, porque as pessoas que, né, olharam a sacola e votaram, putz, achou a sacola bonita, elas fazem parte, elas pertencem àquele supermercado diferente de comprar na Target, né? Que é um varejão grande. Enfim, eu acho que aqui eu quis trazer esse contexto da importância que tem se tornado comunidade dentro das marcas, né? Malve, obviamente, é uma marca super amada e com um histórico muito grande em todas as famílias. Eu acho que tem algum produto Malve. É, e eu acho que aqui, Gabi, eu queria que você falasse um pouco, né, o que que faz essa, essa criação dessa comunidade, essa experiência em loja, esse afeto ali do vendedor se transformar numa memória para ele, né, de pertencer a uma marca. Eu acho que no nosso caso a gente tem o valor da marca muito baseado em relação duradoura, né? Essa coisa do relacional já nasce como valor da família lá atrás e sempre foi pautado. E eu vou contar um case aqui, fora do script, mas mais para exemplificar para vocês. Minha escola de varejo foi em varejo grande, em Magazine, né? Passei muitos anos da minha vida trabalhando em Magazine, e aí quando eu cheguei na Malve, eu fui fazer um tour, assim, para entender posicionamento. E a maioria dos nossos pontos de venda são no Brasil, ponto de venda físico, tanto multimarca como o fidelizado são no que a gente chama de varejo profundo, em cidades até 100 mil habitantes, né? Então, é aquela rua tradicional do comércio, que tem as lojinhas, os bancos, e a gente está lá. E eu vindo de Magazine, transacional, venda metro quadrado, aquela loucuragem, entrava na loja, e na entrada da loja tinha uma mesa vazia. E eu dizia, mas o que é essa mesa? Bota produto nessa mesa, o que essa mesa está fazendo aqui? Ah, essa mesa é a mesa do cafezinho. É a mesa que a gente põe um bolinho no final da tarde e a gente conversa. É a mesa que a cliente chega e senta aqui para bater um papo. E eu achava aquilo muito louco, né? Eu dizia, mas o que é essa mesa? E para mim é a base disso, é a base da comunidade do varejo relacional. Porque se a gente está em cidades pequenas, a loja ela já tem esse cunho de comunidade de relacional lá. Porque a vendedora já conhece todo mundo pelo nome, ela passa na frente da loja, ela entra para contar uma coisa, para tomar um cafezinho. Então, assim, esse relacional, né, ele já estava, né, já está muito na essência. E hoje, quando a gente fala de comunidade, às vezes a gente fala até de um movimento mais local, no nosso caso, que é uma marca mais democrática, essa moda temporal, a moda do dia a dia, a força da malha, né? Então, assim, ela traz esse cunho de praticidade, a moda para a família, ela vai do filho, do bebezinho até o pai, a mãe, a avó. Então, tem essa coisa de relacional, de comunidade, de família, de praticidade, e de ela ser uma moda que ajuda, né? No caso, essa mãe, que tem milhões de atividades, ela pode ir ali e se encontrar muito fácil. Então, tem essa coisa do contraponto da gente estar mega digital buscando, mas de ter essa coisa sem ansiedade, né? Então, a comunidade nossa, ela já é uma comunidade que é menos do must-have, da loucura da moda, e mais de, poxa, essa roupa eu posso usar em várias ocasiões, ela me resolve a vida, dependendo do acessório que eu uso, eu tô indo daqui até lá pronta para tudo, entendeu? Então, assim, é muito poderoso, né? A gente poder transformar o que uma marca já tem em conteúdo, em ponto de contato, em relacional, em poder oferecer outros produtos que têm a ver com aquele, né? Em oferecer
outros conteúdos que não só sobre produto. Então, por exemplo, na Malve Kids, a gente poder oferecer um conteúdo relacionado à parentalidade, relacionado à saúde da criança, né? Então, assim, a gente tem visto em movimentos muito singelos, assim, e simples que a gente está fazendo aqui dentro, o poder dessa comunidade. E essa É, comunidade, ela é relacional e ela vincula a marca a um valor que é dela. E ela torna esse espaço emocional e único, né? Então, quanto mais a gente puder, já tendo esse reconhecimento, esse valor, estudar isso e transformar isso e potencializar isso, eu acho que tem muita relação com tudo que a gente está falando aqui, né? total, e eu acho que está muito relacionado a essa nossa geração e esse nosso viver em metrópoles, né? Assim, esse resgate daquilo que numa cidade pequena é um padrão, né? Assim, a Uhum, minha família tem uma multimarca numa cidade de 70 mil habitantes. E é uhum, uma coisa muito, assim, trivial, assim, né? Ter um café da tarde, um bolo que a pessoa possa ir lá e ao aham, invés de ir numa cafeteria, ela, né, prefere ir lá, fala. porque, enfim, ela vai conversar, ela tem outras pessoas que vão falar. E eu acho que a gente tem um caminho, e algum post que eu fiz, alguém comentou, né? Eu acho que na metrópole a gente buscou o individualismo, mas eu acho que é um resgate que a gente está vivendo de pertencer a alguma coisa, né? A, né, ter um carinho, né, de alguém ali que você, tipo, não esperava no dia a dia. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Olha para 2025, né? Todo mundo que está aqui, 200 pessoas, né? Que marca que foi além e que, cara, te chamou para alguma coisa, o vendedor que gerou uma experiência que você falou, caramba, né? Legal. Eu, olha, não me recordo de nada muito interessante recente. Então, é difícil, né? Como marca, a gente sair dessa zona né, de saber que é importante para cascatear e conseguir virar uma iniciativa estratégica, né? Para realmente, cara, eu tenho verba, né? Lá na loja da Aramis de Blumenau para o cara poder fazer uma, porque custa, né? Vai Sim, custar, né? Quanto custa botar uma mesa vazia num PDV de Uhum. 150 metros, né? Quanto é custa o isso. cafezinho? Tem verba, né? Então, eu queria entender um pouco, Gui, o que que você tem olhado também nesse sentido, né? Como fazer essas coisas acontecerem, como essa criação da comunidade. Não adianta ser uma ideia e a gente não ter verba. Não adianta, pô, a gente pensar também uma marca premium, né? Pô, vamos pensar em comunidade e abrir para todo mundo, senão, né, vira um negócio estranho, porque as pessoas não se identificam. Como que vocês estão pensando nesse tema em Aramis? E é muito legal você falar de pertencimento, porque eu acho que é muito por aí que vai mesmo. Porque quando eu olho para Aramis, a gente tem uma primeira comunidade que são os colaboradores e os parceiros. Assim, quem está dentro aqui já é uma grande comunidade. E aí você falou da verba, a gente tem aqui, além dessa comunidade, verba de encantamento. A gente fala, cada loja tem autonomia para encantar os clientes com pequenos gestos, sabe? Às vezes nasceu o filho, mandar um buquê de flores, comprar um chocolatezinho. Então a loja tem autonomia para fazer esses, a gente chama de encantamento, histórias de encantamento, e depois a gente seleciona as melhores no mês e reconhece. Então a gente tem aqui um ritual nosso de reconhecer os melhores encantamentos. Mas é tão forte essa descentralização para a gente que, igual a Gabi comentou, é super comum a gente ter vendedor que é convidado para casamento, que é convidado para a festa da empresa, que as pessoas, que os clientes vão lá Que legal. contar o sucesso. Nossa, abri uma empresa nova. Nossa, eu conquistei algo. As pessoas têm essa conexão com nossos vendedores que eles vão lá simplesmente às vezes para contar. Para ir lá para bater um papo, sabe? De coisas que. Tem vendedor nosso que tem mais de. O cliente está mais de 20 anos nessa jornada com o vendedor, sabe? De longo prazo, assim. E já começa a atender a outra geração, começa a atender os filhos, então tem essa relação muito forte, tanto que atendimento para a gente é um dos atributos. Quando a gente olha a pesquisa, o que que você reconhece na Aramis? Uma das coisas que vem do cliente é atendimento, e um atendimento muito humanizado. A gente fala aqui que a gente é uma empresa com humanização com performance. A gente foca muito em resultado, mas sempre sem perder o lado humano. E o lado humano é nas relações, nas trocas, e o jeito de atender e acolher
para a gente é muito importante. Então, acho que a gente faz muito bem essa coisa que ela é mais descentralizada, para a gente entrar nessas micros comunidades, e aí cada loja tem a sua autonomia, mas também a gente faz coisas um pouco mais estruturadas, que aí aqui da matriz a gente acaba definindo quais são os territórios, quais influenciadores que têm conexão com a marca e gera engajamento a gente vai escolher. Agora a gente está numa fase de entrar nos clubes, aqui do Brasil, vamos Que entrar dentro dos legal. clubes, que para a gente, acho que quando a gente fala do alta renda, do público premium, tem um Tipo, pedaço o que Clube Pinheiros, por exemplo. Pinheiros, Hebraica, Clubes. Paineiras, de Que legal. Brasília. Então, para a gente é uma comunidade os clubes, e a gente começa agora a discutir como que a gente entra em todos os clubes de formas diferentes, mas me interessa entrar nessa comunidade que são os clubes. Mas isso É vem um de uma baita forma. insight, hein? É um insight muito bom. Ao invés de você, puta, começar uma comunidade do zero, que é um trabalhão, né? Tipo assim, você pensar que eu vou fazer uma iniciativa, hackear uma que já existe, né? E tipo, É cara, isso. pô, você conseguiu criar, legal, pô, agora estamos juntos aqui, vou te ajudar a acelerar esse crescimento. Eu acho que é um bom pensamento, assim, né? De escalabilidade, né? Porque no final toda cidade tem um clube, toda cidade tem já uma comunidade, né? Quem são essas pessoas? Eu acho que essa é um bom caminho, Gui. É isso, a gente vem discutindo isso, sabe? Como a gente constrói, como a gente participa, mas no final acho que essa é o que você falou. Hoje não tem uma linha só, né? Então você tem que estar jogando de várias formas para no final sua marca ser reconhecida por esse target, né? Que o nosso caso Uhum. é cliente premium de alta renda. Então a gente acaba, não adianta, a gente acaba focando em AB1. Pelo valor do produto, pelas localizações, nosso público acaba sendo AB1 e a gente acaba tendo que organizar para chegar nesse cliente também, né? Uhum. Boa. Encaminhando aqui um pouco já para essa reta final, Quaresma, retomando aquele tópico que você trouxe de jornada, né? Eu acho que jornada é uma coisa muito importante para a gente pensar, debater, né? Olhar, né? Essa mudança do comportamento do consumidor, ela afeta totalmente a forma como a gente vai atender e gerar valor para a companhia, né? Como que você tem visto também a evolução da CRM Bônus aqui nesse sentido, né? O que a gente tem feito, para onde você está vendo também o nosso crescimento aqui nesse tema de jornada, para o pessoal também já ficar um pouco mais por dentro. Ah, acho que tem uma frase que pode descrever bem. Acho que tráfego sem identificação é desperdício, né? E aí acho que aí é onde a CRM ajuda muito. A gente consegue apoiar o varejo na identificação da loja física, a gente consegue, no e-commerce, atuar com desanonimização de tráfego. Ó, foi arriscado falar essa palavra aqui ao Essa vivo. palavra é sempre um desafio. Então, a gente consegue integrar todos os canais e a gente consegue flutuar muito bem, desde o cashback, aumentar a fidelização, até ligar o seu programa de fidelização com canais de aquisição de cliente, onde a gente consegue, mais do que apoiar as marcas com aquisição de cliente, mas a gente tem o timing correto, o cliente correto, o fit correto. Então, eu, além de saber quem já é seu cliente, para eu ir buscar quem não é seu cliente, eu consigo trazer um que tem um comportamento similar ao seu cliente, com um grande potencial de ter um LTV muito melhor dentro dessa sua aquisição. No final, acho que a CRM ela consegue extrair valor de toda a visita. Em qualquer um dos seus canais. Então, a gente consegue potencializar muito sua retenção ou sua aquisição de cliente com os nossos produtos. E tudo isso empregando toda essa tecnologia, o uso de dados, agente de compra, inteligência artificial. A gente vai lançar agora, dia 7 de fevereiro, o Presente IA. É um agente no WhatsApp, onde a gente está criando o Ó, novo... Gabi, a Malve tem que estar, hein? A Aramis, com Já certeza estamos na também. POC. É isso. Tô anotando aqui um monte de coisa aqui no paralelo. A gente está criando o Gift Delivery, onde eu consigo
adivinhar o seu aniversário, adivinhar o aniversário das pessoas que você conhece, eu crio uma lista de aniversário, eu te lembro do aniversário das pessoas que você gosta, para você poder simplesmente mandar uma mensagem de carinho, mas no final, com os nossos parceiros, eu consigo facilitar o processo de compra, recomendar um produto que faz sentido para o presenteado, possibilitar você descrever um cartão para que esse produto seja entregue com o carinho que você quer para um familiar, para um colega, para um cliente. Tudo isso numa jornada fluida no WhatsApp, com poucos cliques, onde a gente já conseguiu captar o endereço. Então, vem muito de encontro com o que a gente falou. Eu não vou mais pressionar o cliente a fazer compra, eu vou lembrar ele. Que é aniversário de alguém que ele gosta e automaticamente conseguir facilitar o processo de compra. Então, a CRM ela está sempre nessa linha de usar os dados para melhorar toda a jornada de compra e cada produto novo que a gente lança, ele é um produto para fortalecer esse ecossistema. E aí, cada vez mais, a gente consegue atuar em todas as pontas da retenção à aquisição. Excelente, eu acho que foi um bom fechamento aqui, né? No final do dia, a gente falou de tópicos avançados, por um lado, os agentes de e-commerce, né? A IA, o GEO, né? Todos esses tópicos que são essenciais no nosso arsenal agora, né? Passa a fazer parte do nosso dia a dia, né? Mas a gente também entende que o básico bem feito ele precisa acontecer, né? O básico bem feito está, na minha visão, por passar e, né, descer essa história toda para os times. Não existe, né, uma companhia de varejo feita de IA, né? Ela é feita de muita gente, né? Moda, né? Varejo é um dos maiores empregadores do Brasil, né? A gente tem um trabalho gigantesco, né? Se aqui na CRM Bônus, com 450 funcionários, a gente ainda tem desafio, né, de pô, chegar numa reunião, cara, você usou o GPT para te ajudar a fazer esse resumo? Não, putz, fiz tudo na mão. Você está usando o transcript para pegar isso aqui tudo, montar os insights, compilar, trazer os resultados. Já é difícil para a gente, né? Uma empresa nativa digital, tecnologia. Você imagina para quando a gente está falando de 22 mil lojas da Gabi, né, na multimarca lá de Rio do Sul, uma cidade pequena de Santa Catarina, como é que isso chega lá, né? Então a gente precisa muito pensar nesse básico bem feito, na estruturação dos dados, né? No final do dia, cara, não existe nada disso que a gente está falando sem organização, né? Dos nosso estoque, né? Bem feito com imagem, dos nossos clientes cadastrados, quem está comprando comigo, né? Esses dias, né? No final, no começo de dezembro, eu fiz uma conversa com uma rede com mais de 200 lojas, onde só 20% das vendas são identificadas. Para mim é uma coisa de doido, né? Assim, você ter, né, muitas lojas, um monte de gente investindo em marketing, botando nos melhores shoppings, e você só tem 20% dos clientes identificados, né? Isso tem que doer muito, tem que, tipo, gritar na frente, assim, do gerente daquela loja, falar, cara, você não sei o que você está fazendo aqui, porque se você não tem o contato do WhatsApp da pessoa, né, você não vai viver nesse mundo que a gente está indo. Então, enfim, eu acho que terminando bem aqui a conversa, queria que vocês também deixassem um recado final do que vocês resumiram aqui dessa nossa troca e o que seria relevante para botar na prática, né, a partir né, dessa semana, dos próximos dias na agenda aí para a pessoa refletir e avançar para 2026. Quer começar, Gui? Posso começar? Como é que Fala lá. Eu falo, então aí você termina, Gabi, você fecha. Tá. Mas o que eu falar aqui, primeiro agradecer todo mundo, a Gabi, Gus, Marcelão aqui, também todo o time da CRM Bônus, que é parceiro nosso, que a gente faz bastante coisa juntos. Mas eu falar assim, de fechamento, para mim, que IA tem que estar na estratégia, na prioridade das organizações, então não importa o tamanho da sua empresa, mas, cara, isso tem que ser tratado com estratégia, que você não foque só em eficiência, mas que você também pense nela para geração de experiência. O fator humano, como você usa a liderança, os colaboradores, o pessoal de loja, para treinar e fazer com que essa turma use sem perder o fator humano das relações.
e que também quem tem marca, que o jogo ganha quem tem marca forte também. Essa questão de marca forte, ela continua valendo, então é algo que não mudou. Então ganha o jogo os grandes ecossistemas, mas quem tem marca forte continua também tendo relevância nos próximos anos. Então acho que também precisa construir marca, sabe? Acho que também quando eu olho para frente, você ter marca forte é super importante para continuar vencendo o jogo, sabe? Que é o nosso caso, continua sendo construir as marcas, que elas sejam desejadas e façam diferença na vida das pessoas. Legal, eu não vou me repetir, né? Porque eu acho que a gente começou falando esses 3 pontos, né? De A estratégica, o fator humano e posicionamento e marca, e acho que isso é fundamental. Mas acho que assim, a gente que trabalha com pessoas para pessoas, né? A parte cultural, de engajar, né? Ontem mesmo, assim, eu fiz um resumo, né? Do tudo que a gente viu, conteúdo, compartilhar com o time, estudar, ler, mobilizar, né? Então, assim, acho que a gente também tem um exercício enorme de letramento, né, de todos esses varejistas, né, sejam multimarca, seja da nossa monomarca ali, mas como é que a gente também apoia e leva adiante também esse conhecimento lá para o empreendedor, né, que está fazendo o seu negócio. Então, acho que é muito de conexão, coragem, emoção, pessoas, muito trabalho, né? Então, assim, e acho que queria agradecer muito esse papo, porque quanto mais a gente foi, a gente viu, anotou, né? Mas quanto mais a gente vai falando do assunto, parece que a gente vai introspectando Nossa, Total, e é a parte mais vai rica, dando né? suco, assim, e É. veracidade para a gente ter coragem de ir andando, né, para frente. Então, assim, Uhum. foi muito legal ouvir o Quaresma ali, todas as ideias, a forma como ele trouxe muito claro. O Guilherme, assim, sou super fã da Aramis, né? Tive uma breve passagem na minha época de consultora por lá, sou super fã de Ah, tudo que que ela está legal. fazendo, né? A CR Bônus também, nossa parceira. Então, assim, muito bom ouvir vocês também e poder, eu brinco, reouvir o que a gente ouviu, porque dá mais coragem e consistência porque a gente está implementando. Valeu, gente, muito legal. obrigada. Imagina, Quaresma, dá uma palavra final aí e a gente encerra. Eu só, antes de encerrar também, vou deixar um recado final, então não saiam ainda, que eu sei que tem sempre os ansiosos que já vão saindo. E eu fiquei de fazer as perguntas, mas eu vou responder as perguntas e depois, quem não puder, assiste o On Demand que vai pegar as respostas. Mas, Quaresma, É, faz aí o nosso fechamento aí. Vou tentar aqui, muita responsabilidade, mas eu acho que a NRF deixou claro que tem uma nova fase no varejo, que é uma fase que a jornada está mais fragmentada, que a mídia está mais cara, que o controle não está somente na mão das marcas, e vai vencer quem conseguir identificar o consumidor, facilitar a decisão, construir um relacionamento contínuo. Acho que o jogo agora vai ser menos tráfego, mais conversão, menos campanha, mais hábito, e no final tudo isso com a IA ajudando, não substituindo o humano, mas ajudando a reduzir fricção, aumentar a conversão e orientando toda a jornada, desde o varejo físico até a conversão no digital. Então tem muita coisa boa por aí, acho que o varejo acelerou, tem novidades, tem um novo varejo chegando muito mais forte, e a gente tem que estar super antenado para acompanhar todas essas evoluções e garantir que o nosso consumidor está super próximo, que a gente está conseguindo falar com ele no canal que ele quer, na hora que ele quer, com as ferramentas que deixam ele mais à vontade e facilitando sempre o processo de compra. Quanto menos fricção, melhor a conversão. Acho que é isso. Ótimo. Pessoal, eu queria super agradecer todo mundo que participou. Pedir o feedback de vocês. A gente acabou de mandar aqui nos comentários do chat. A gente vai mandar um WhatsApp para todo mundo também. Para dar um feedback é sempre importante. A gente montou um e-book completo da NRF. Todo mundo aqui vai ter acesso, onde a gente aprofunda, né? Você pode compartilhar com o seu time no WhatsApp. Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere, né, o conteúdo. A gente vai botar esse conteúdo online também. E um último recado, né? A gente está montando o maior estudo de inteligência artificial do varejo. A gente quer saber na prática dos varejistas que estão aqui, né? Qual é a maturidade, né? Aonde a gente está, né? O que a gente está usando já?
Eu acho que a força do varejo está muito relacionada a gente se ajudar também, né? A gente, poxa, né, aonde estamos, né? Então a gente queria ter esse termômetro real. Na NRF a gente vê muito, né? Essa junção dos varejistas para entender, né? Aonde que está a maturidade, quais são as tecnologias. A gente queria ser essa ponte para a gente conseguir ouvir e conseguir trazer aqui os insights para todo mundo. Cara, pô, tô investindo pouco, tô investindo muito, tô acertando, né? Aonde tem oportunidade. Então, deixei ali o link para vocês participarem. A gente vai lançar em breve esse estudo. A gente já tem mais de 100 empresas que participaram, dando panorama delas de IA, do que está realmente, né? Que não é a espuma, né? Que o Gui falou ali, né? Do ano passado, né? O que está na prática acontecendo no Brasil, que eu acho que vai mudar aqui a forma de a gente interpretar. Super obrigado, gente, Gabi, Gui, Quaresma, pelo tempo de vocês. Passamos 15 minutinhos. As perguntas eu vou fazer no WhatsApp, porque senão eu vou estender muito aqui e eu adoro respeitar o tempo de todo mundo. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.